Clássicos da Literatura Mundial, da obra de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Será que esse quadrinho foi bem adaptado? Será que vale a pena ler adaptações dos grandes clássicos da literatura? Vem conhecer essa obra comigo e tirar as suas próprias conclusões. Bora lá! Fala, amantes da nona arte, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Marcos, este é o quadro Conversa de Gibi e você está no canal HQ Pixel. Antes de darmos a volta ao mundo, eu quero te pedir para deixar o seu like aí no vídeo, porque essa é a forma mais simples que nós temos de você prestigiar o trabalho aqui do canal e fazer com que esse vídeo chegue mais longe para mais pessoas. E caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, porque eu tô com uma produção constante de vídeos sobre histórias em quadrinhos, como este de hoje, e também dos videogames, pessoal. Então, ó, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com quem você conhece e bora crescer essa comunidade aí, ó, pra gente falar mais ainda sobre esse tema bacana que muita gente gosta, tá bom? E também não deixa de seguir as nossas redes sociais, tá bom? hqpixel.art, Facebook e Instagram, todos os links vão estar aí na descrição do vídeo. E passa também, pessoal, lá no nosso site, onde tem o blog, que eu tenho deixado conteúdo de texto, além do meu conteúdo autoral. Tem tirinha nova do Punk Dog pintando por lá, além do conteúdo das histórias em quadrinhos e videogames que eu venho escrevendo, beleza? Então, feitos aí os convites para participar da nossa comunidade, bora pro nosso vídeo. Muito bem, pessoas, então cá estamos com a nossa obra, tá? A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, clássicos da literatura em quadrinho e, segundo informações aqui da capa, esse quadrinho teve o apoio da Unesco. Então aqui, ó, LIPM, tá? Edições, foi a editora que publicou. Outras editoras publicaram essa obra também. E esse quadrinho, pessoal, ele tem outros volumes, tá? Então, olha só, capa dura. O papel é um crochê bem consistente, todo colorido, tá? Então aqui, ó, nós temos os nomes de algumas outras obras dessa coleção, tá? A Ilha do Tesouro, pessoal, eu tenho também. Tá perdida por ali, eu preciso localizar. E as outras edições aqui, os outros volumes, eu tenho em formato digital. Talvez algum dia eu faça algum outro vídeo, tá? Para nossa conversa de gibi, falando da Ilha do Tesouro, enquanto eu não faço a aquisição física dos demais aqui. Só que, assim, eu vou ter que procurar nos usados, né? Pela internet por aí. Então aqui tá a obra, tá? Uma obra bem bacana. Não são muitas páginas, tá? Então aqui o quadrinho já começa no 120 aqui e vai correndo, tá? Aqui o final de novo. O quadrinho tem também, pessoal, as informações extras bacana aqui no final. Essa é uma ilustração da edição que foi publicada no ano de 1873, tá? Então essa aqui é uma ilustração. Provavelmente esse aqui é o personagem principal, o Sr. Fogg, tá? Aqui nós temos informações sobre o autor, Júlio Verne, são informações ricas aqui, eu acho bacana. Eu não conhecia muito sobre a vida do autor, acabei conhecendo aqui, tá? Aqui nós temos um cartaz de divulgação da obra lá na época da sua publicação, uma ilustração aqui de dentro do gibi mesmo, do momento em que eles pegam um elefante, tá? Como meio de transporte. Mais informações sobre a época, tá? Aqui fala sobre o período em que essa obra foi concebida, que foi o período da Revolução Industrial, a chegada do navio a vapor, do trem, né, da locomotiva, várias ferrovias, inclusive ferrovias transcontinentais foram as primeiras ferrovias. O autor quis trazer para a obra essas primeiras ferrovias. Então aqui nós temos um navio a vapor aqui, uma pintura. Aqui nós temos a ideia da colonização americana, pelo que eu entendo. Mais uma ilustração e a gente encerra a obra aqui. Então esse é o quadrinho, pessoal. Esse aqui é o formato físico do quadrinho.
Antes de ler esse gibi, eu demorei muito a ler porque eu fui ler a obra literária. Então aqui nós temos um livro aqui, um calhamaço. Esse livro, pessoal, ele é antigo, tá? Uma publicação bem antiga. Ele pertence a uma biblioteca lá da Universidade Federal de Goiás, tá? Aqui, ó, a Estante Solidária, tá? Da Universidade Federal de Goiás, a Faculdade de Educação, tá? FE, Faculdade de Educação. Então esse livro eu peguei emprestado lá na estante, apesar de eu tenho esse livro aqui guardado ali em uma outra coleção, tá? Mas o meu vai continuar lá guardado por enquanto, porque eu preferi ler esse aqui, tá? Essa edição bem antiga, tá? Li toda a obra primeiro para depois ler o gibi, porque eu gosto de fazer comparações. Eu fiz isso também com o gibi do Don Quixote, tá? Inclusive nessa coleção tem um Don Quixote também, e eu vou fazer uma comparação depois desse Don Quixote dessa coleção com o livro. Eu já fiz a comparação com a edição, o gibi que o Lilo Parra escreveu, inclusive tem vídeo aí no canal. Volta aí nos vídeos anteriores depois, na conversa de gibi, que você vai localizar, tá? A comparação que eu fiz. Lilo Parra matou a pau, tá? No gibi dele. E depois vou comparar também o dessa coletânea aqui. Mas isso é história para outras conversas, tá? Deixa o livro literário por ali e vamos começar, pessoal. É o seguinte, primeiramente eu vou falar do Júlio Verne. Tá? O Júlio Verne, que é o autor desse livro aqui, o cara nasceu, pessoal, no início de 1800, tá? 1828, para ser mais exato, na França, numa cidade chamada Nantes. Então, o Júlio Verne, ele fez faculdade de Direito, tá? Foi um advogado, mas ele optou em não seguir a carreira do pai e preferiu a literatura. Tá? Então, assim, ele era um cara que gostava muito da ciência, e como eu já disse, naquela época foi o período da Revolução Industrial, né? E ele pegou tudo isso, era o início, pessoal, da globalização, tá? A globalização começou por ali, viagens de uns países a outros. Então, essa obra foi escrita 30 anos antes do início dos voos, da aviação. Então, não existia avião, por isso que essa volta ao mundo é em 80 dias, porque se fosse nos dias de hoje, seriam em algumas horas, né, a briga ali. Então o Júlio Verne, ele estudou, ele fez realmente um estudo geográfico do mundo e de todos os meios de transportes disponíveis na época para escrever essa história. Então foi muito bem fundamentada essa história aqui, tá? E aí, ele escreve, pessoal, essa história da seguinte forma. Aqui nós temos o Sr. Fogg, que é esse cara aqui. A gente começa a história com o Passepartout, tá? Que é esse cara aqui. No meu livro de obras literárias ali, o nome dele lá no livro não é Passepartout, ele fala Fura-Vidas, tá? Achei estranho o Sr. Fura-Vidas, mas o nome eu acho que francês é mais bonito, Passepartout. E aqui eles estão, aliás, aqui eles estão na Inglaterra, tá, pessoal? Não é na França, não. Eles estão na Inglaterra e eles fazem uma aposta. O Sr. Fogg falando né, com os senhores, um clube de cavalheiros ali, ele diz que é possível dar a volta ao mundo em 80 dias. Eles dizem que não, e ele faz uma aposta e diz que ele próprio vai fazer isso. E o pessoal aposta e ele vai. E interessante é que tinha acontecido um roubo, um grande roubo de 55 mil... acho que 55 mil libras, não lembro exatamente, eu sei que é 55 mil alguma coisa. E o pessoal pensa que o Sr. Fogg era o ladrão, porque eles dizem que o ladrão não era um ladrão, era um cavalheiro, tá? A forma dele. Então, assim, aparentemente parecia com o Sr. Fogg. Alguns pensaram que ele usou essa ideia de dar a volta ao mundo e essa aposta para fugir, e não era. E ele consegue convencer o Passepartout a ir com ele, tá? Inclusive, pessoal, eu vou dar muito spoiler dessa história, eu não vou me importar com isso. O livro já é bem rodado, bem conhecido, eu acho que é impossível alguém nos dias de hoje não ter ouvido falar, principalmente quem lê, tá? Na Volta ao Mundo em 80 dias, que é um grande clássico, já teve até filme, inclusive, tá? Então eles vão nessa empreitada, e um agente da polícia, o Sr. Fix, que é esse cara aqui,
vai atrás dele para prender, só que ele não tem um mandado de prisão e acaba dando a volta ao mundo com o Sr. Fogg, atrás do Sr. Fogg. Em determinado momento ele desiste de prender porque ele descobre que já está mais próximo de chegar em Londres do que do ponto de partida, né, a volta contrária, e ele começa a facilitar a viagem, né, para que ele chegue logo e enfim consiga prender. Pessoal, é o seguinte, o negócio mais interessante, eles saem ali, tá, de navio, tá, a primeira viagem deles é de navio, depois eles pegam um trem e ele calcula alguns atrasos, tá? Ele fala assim, ó, eu posso ter alguns atrasos que eu ainda vou conseguir chegar, mas alguns são muito grandes, esses atrasos, muito contratempo, tá? Uma das coisas mais legais que tem na história, tá, é a passagem deles pela Índia, que tá aqui, ó. E o interessante é que eu li o livro e quando você tá lendo o livro, a sua cabeça cria o ambiente visual, tá? O ambiente visual é você quem cria, tá? Por isso que é legal, quanto mais você lê e tiver referências, mais rico é o ambiente visual que você vai criar na sua cabeça quando tá lendo uma obra dessa. E quando eu peguei o gibi, eu acho que eu e o pessoal que criou aqui o visual do gibi, a gente estava bem sintonizado, porque eu batia o olho aqui nas ilustrações e falava, cara, era desse jeito que eu tinha pensado, tá? Então, assim, eu achei bem bacana. Inclusive a viagem de elefante, tá? A forma com que o Verne descreve essa viagem de elefante, o jeito do elefante, os passos, a sacudida ali, tudo, é muito bem detalhado e você percebe, você vê detalhadamente aquela imagem. E aí isso tudo acabou sendo ilustrado aqui no gibi. Só, pessoal, que eu tenho uma coisa assim que não me agrada tanto, tá? Não seria um defeito da obra, é uma coisa mais pessoal minha. Como vocês viram ali, a obra é muito grande, ela é muito extensa. E o gibi é muito curto, tem poucas imagens. Eu acho que esse gibi deveria ter o triplo de páginas, tá? Para que as ilustrações não ficassem tão condensadas. Então, nós temos muitos quadros por página nesse gibi. Nós temos muitos balões. Tem lugar que o balão, a fala, ela ofusca as ilustrações. Eu acho que isso aí é ruim, tá? Eu acho que isso aí é ponto negativo para a concepção visual. Falar um pouquinho aqui dessa passagem deles pela Índia. Eles se depararam com um ritual onde aconteceria um sacrifício humano, tá? Então tinha uma jovem que, segundo eles, se sacrificaria voluntariamente. É um guia que conta essa história para eles. Só que eles descobrem que não é bem assim. A jovem está sobre efeitos de algum tipo de entorpecente, tá? E ela está sendo conduzida ali para um fim triste. E o senhor Passepartout, ele faz uma coisa muito interessante. Segundo eles, tem um príncipe, parece, que ele estava morto ali, tá? E eles estavam levando ele morto, ia fazer o sacrifício dessa jovem também. E ele se disfarça do morto, cobre com um lençol, levanta e manda soltar a moça, e o pessoal muito supersticioso acaba soltando. E depois eles descobrem, aqui no gibi eles não falam, mas no livro a gente percebe. Depois eles descobrem que era uma farsa e acaba indo em busca deles, tá? E a moça, depois de tudo do acontecido e recuperada, é essa moça aqui que é a Olda, o nome dela, tá? E o Sr. Fogg, que é o nosso protagonista, resolve levá-la com eles para entregar ela a sua família na China, tá? Dizem que ela veio da China e não pode deixar ela ali, porque senão vão acabar procurando ela para fazer esse sacrifício novamente. Só que ao chegar em Hong Kong, eles não encontram a família dela e eles acabam levando ela com eles, tá? Aqui, esse quadro, por exemplo, é uma coisa que eu não faria de forma alguma, tá? Como vocês, muitos aí sabem, eu comento muito, eu também sou autor de tirinhas, tá? Então, eu tenho os meus padrões de estéticas para criar. Eu jamais deixaria essas cabeças assim, ó, voando em cima da cena. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Tá certo que tá cada um em cima das suas falas, mas, pessoal, não custava nada criar um balãozinho, um quadro aqui em volta deles, tá? Para não ficar tão estranho. Achei muito estranho. É a parte mais feia do gibi, pessoal. Então, assim, em contrapartida, nós já temos um outro quadro belíssimo aqui, tá? Esse quadro aqui ficou muito bonito, a composição da cena e tal, ficou bonito pra caramba. E aí a gente segue, em determinado momento,
O Sr. Fix, que é o agente da polícia, ele revela ao Passepartout que é um policial e fala que o Sr. Fogg roubou um dinheiro e ele fala que não. E aí o cara entende que o senhor Passepartout é um cara extremamente fiel, tá? Resultado, pessoal, eles têm aí os seus percalços. Interessante é que em determinado momento eles pegam outro trem, tá? O trem, ele é perseguido por indígenas, não vou falar índios, aqui eles usam o termo índio, mas eles são perseguidos por indígenas. A polícia chega, tá? Os oficiais do exército chegam, a cavalaria, e consegue salvar o trem, mas o trem sofreu muitas avarias, então eles vão ficar ali por um período. Interessante é que o Sr. Fogg, o Sr. Finn, que é o policial, ele encontra um trenó e eles vão de trenó em trenó à vela, deslizando sobre o gelo por 30 quilômetros para chegar em outro ponto para pegar uma nova embarcação. Aqui nós temos um momento em que o Sr. Passepartout, ele fica, né, eles se separam, tá? O Sr. Finn faz uma trama, embriaga o Sr. Passepartout e ele acaba embarcando e eles ficam, tá? E depois eles se encontram novamente. Eu sei que depois de toda uma reviravolta, a única coisa que ele consegue para não passar fome, não tem dinheiro, não tem onde ficar, não tem roupa, ele vai trabalhar em um circo, tá? E aí quando o Sr. Fogg chega, ele deixa o circo imediatamente, tá? E aí a história vai seguindo, vai seguindo. Aqui nós temos umas cenas onde o trem avança pelo gelo, em determinado momento a ponte está com um defeito, com um problema, e eles regressam com o trem e vêm a toda velocidade, passam pela ponte, e após passar pela ponte, eis que a ponte acaba desabando, tá? Eles usaram a super velocidade do trem, e aí a gente tem mais um gancho, porque naquela época o trem representava isso, uma viagem extremamente rápida, tá bom? Então aqui, ó, nós temos o trenó a velas, que eu falei ainda há pouco, tá? Eles viajando nesse trenó aí. Depois eles pegam a embarcação que precisam e finalmente eles passam pelos Estados Unidos. Eles dão a volta, eles dão mesmo a volta ao globo, tá? E passam pelos Estados Unidos e chegam novamente na Inglaterra. Chegando na Inglaterra, o Sr. Finn já tem autoridade para prender o Sr. Fogg e o prende, tá? Depois ele volta todo sem graça pedindo desculpas, porque o verdadeiro ladrão já havia sido preso 3 dias antes. E aí ele solta o Sr. Fogg, sabendo que o Sr. Fogg não tinha nada a ver com isso. Eles vão para sua residência, o Sr. Fogg olha e descobre que chegou 5 minutos atrasado. 5 minutos atrasado depois do combinado. E diz, perdi a aposta. E nesse que perdi a aposta, ele diz para a senhora Aouda que não tem quase dinheiro nenhum, mas o pouco que ele tem ele vai dar para ela viver bem, e ela propõe casamento para ele, os dois dizem que vão se casar. Passepartout chega e ele pede que o Passepartout vá até a igreja combinar com o padre para fazer o casamento. Então aqui eles chegam e o Passepartout chega, ele diz, vamos fazer o casamento amanhã, e o Passepartout vai até a igreja. Quando ele chega na igreja, ele descobre que não dá para fazer o casamento amanhã. Por quê? Amanhã não seria domingo. Eles chegaram um dia antes, pessoal. Como ele deu a volta ao mundo, tá? Em cada fuso, eles ganhavam, teoricamente, 4 minutos. Então, os dias deles eram 4 minutos menor, tá? Por causa da direção que eles estavam percorrendo. E com isso, na volta total, seriam 24 horas exatas. Então eles chegaram um dia antes. Resultado, resumo da ópera: Sr. Passepartout e o Sr. Fogg conseguiram a proeza, tá? Conseguiram sair e voltar à Inglaterra em 80 dias apenas. Ele consegue ganhar o dinheiro, porém não ficou nem mais rico nem mais pobre, porque ele gastou muito dinheiro na viagem. Ele chegou ao ponto de comprar um navio, tá? Para poder fazer uma travessia. E nessa o navio ficou sem
carvão e ele começou a pegar partes do navio e queimar como carvão para chegar a tempo. Por isso ele comprou o navio, tá, pessoal? E aí a gente vai encerrar a nossa volta ao mundo em 80 dias da nossa conversa de gibi aqui com o senhor Júlio Verne. É isso aí, pessoal. Grande história, grande gibi, tá? Muito bom, mas muito bom mesmo. Gostei demais. Gostei de ler a obra, tá aqui do ladinho. E depois eu gostei de ler o gibi. Foi extraordinário. Muito bem, então a gente vai ficando por aqui hoje com a nossa conversa de gibi, tá? Espero que vocês tenham gostado, foi rapidão aí. E eu quero perguntar para vocês já leram adaptações também de grandes clássicos, não só de livros, mas talvez de filme ou de alguma outra coisa? Se vocês já leram e gostaram, indica para eu ler também, porque eu vou gostar bastante. E eu tenho mais histórias de gibi como essa para contar para vocês, porque eu tenho mais alguns quadrinhos adaptados de literatura, tá? Então, aos poucos eu vou intercalando e trazendo aí para vocês, pessoal. Seguinte, se você chegou até aqui, deixa seu like caso tenha gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe o conteúdo com seus amigos e amigas que também gostam da Nona Arte. Passa nas redes sociais, hqpixel.art, Facebook e Instagram, vou deixar os links aí. Passa lá no site hqpixel.art para ver o meu conteúdo de texto, tá? E o meu conteúdo autoral, logo logo tem mais histórias inéditas do Punk Dog chegando lá através das tirinhas. Pessoal, muito bom estar com vocês, vou ficando por aqui, tá? E a gente se vê na próxima conversa de gibi ou crônica do jogo. Valeu, pessoal, até mais, tchau!